Vamos retomar aqui. Eu já estou com o Eclipse aqui aberto. A gente vai dar continuidade na aula de hoje. E antes de nós passarmos para a apresentação, deixa eu só fazer um comentário aqui. É o seguinte. Eu acho interessante que todos vocês que estão trabalhando comigo, né, nessa disciplina, que vocês atualizem o Eclipse de vocês. O Eclipse já lançou uma versão, que é a versão 2020-09. Então, quando você vem aqui ó, no menu Help, eu vou até chamar a lupa aqui, para poder aumentar aqui o visual. Olha aqui, ó. Aqui no nosso menu, quando você vem aqui no menu Help, você tem uma opção. Deixa eu colocar a lupa aqui embaixo, quietinha. Olha, deixa eu fechar isso aqui. Então, essas barras de menus que vocês têm aqui no Eclipse, olha aqui em Help, você tem a opção Check for Updates. Então, se você clica aqui, ele vai te pedir para autorização para poder atualizar a versão. E aí você vai trabalhar com a nossa versão, que é 2020-09, tá? E ele faz isso automático, né? O Eclipse anteriormente ele não trabalhava dessa forma, então agora ele está trabalhando assim, eu acho bem interessante. Então façam isso porque a gente vai trabalhar sempre com esse mesmo visual aqui, né? As áreas de trabalho serão sempre as mesmas, né? Que nós iremos utilizar. Então, deixa eu dar uma passada rapidinho. Esse aqui é o warehouse, que é o nosso, que é o estoque, né? Que a gente está trabalhando. Bom, eu já coloquei aqui o warehouse para funcionar, já subi aqui o servidor. Então eu vou abrir aqui. Vamos dar só mais uma repassada aqui, ó, mostrar para vocês que o nosso cadastro hoje está assim. Inclusive, nós implementamos uma validação, né, com o BIM Validation, né, botamos algumas críticas. Então, se por exemplo, se eu submeter o formulário aqui, ó, e não informar o SKU, nome e descrição, ele apresenta essa crítica para mim. E à medida que eu vou informando os dados, ele vai já resolvendo lá os problemas, né? Beleza. Vou informar aqui a descrição, ele diz que o formulário foi enviado com sucesso. Então, esse é o estágio da nossa aplicação. E o que nós vamos ver hoje? Bom, a gente vai começar a trabalhar com o layout da aplicação. A gente vai fazer com que esse nosso formulário, além de ter um visual melhor, né, de proporcionar assim, uma legibilidade melhor, a gente vai utilizar o recurso da responsividade. De maneira que, se o usuário for trabalhar com outro tipo de monitor, que seja maior, menor, se ele for, por acaso, executar essa aplicação num celular ou num tablet, né? Então, o sistema ele vai se tornar responsivo, ele vai se adequar ao tipo de monitor do usuário. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte maneira. Vamos começar mostrando o Bootstrap. A gente vai conhecer hoje o framework que a gente vai utilizar nesse nosso projeto. Então, no nosso projeto, a gente vai utilizar o Bootstrap. E o que é o Bootstrap? Eu peguei uma definição aqui que diz que ele é um framework front-end que visa facilitar e agilizar o trabalho dos desenvolvedores web, oferecendo padrões para HTML, JavaScript e CSS. Então, o Bootstrap, na verdade, ele é um framework que ele é composto por esse trio aqui, ó. Basicamente, JavaScript e CSS. Então, nós como desenvolvedores, nós não teremos aquela preocupação de criarmos as nossas classes, de estilizarmos os nossos botões, o nosso formulário. Por quê? Porque tudo isso ele já vai oferecer para a gente. Basta que a gente utilize dentro do nosso projeto. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai utilizá-lo. Bom, essa aqui é a página do Bootstrap. Inclusive, eu paralelamente aqui, eu vou abrir aqui o site para vocês verem.
Deixa eu abrir aqui o nosso navegador. Olha aqui, eu já estou com ele aqui aberto. Essa aqui é a página inicial, né, onde a gente estava, né? Só que é o seguinte, nós não vamos utilizar o Bootstrap na versão 4, tá? A gente vai utilizar o Bootstrap na versão 3, tá? Então ele disponibiliza lá essa versão 3.4 e a gente vai utilizar. Mas para vocês, isso não vai ser não vai ter nenhum tipo de preocupação, porque como eu já tenho esse layout pronto, então vocês vão utilizar os arquivos que eu vou enviar para vocês. Vocês não vão precisar fazer nenhum tipo de download para poder utilizar o Bootstrap. Tá? Bom, aí aqui nesse site, o que vocês têm? Olha, se você descer até o final, se você descer até o final, você tem aqui exemplos. Você clica em exemplos. Inclusive eu mostro isso aqui, ó. Você desce até o final, né? Aqui eu mostro que você vai entrar na parte de exemplos, tá? E isso aqui que eu queria fazer esse comentário com vocês. Isso aqui, na verdade, são templates que ele oferece para a gente. Então, você pode trabalhar com o Bootstrap de uma forma isolada, de repente você quer estilizar um determinado botão, uma determinada caixa de texto, um componente qualquer, ou então você pode pegar um template todo pronto dele, que é o que nós fizemos, né? Eu peguei um template pronto, na verdade um template que já estava inclusive customizado, para a gente aplicar no nosso projeto. Tá? Foi isso que eu fiz. Bom, aqui eu digo que ele oferece vários templates, né, para que você possa construir o layout do seu projeto. O layout do nosso projeto, tá? Se a gente for hoje dar uma olhadinha lá ó, no nosso sistema, ele está assim. Né? Hoje o nosso sistema está assim, ele não está com nenhum tipo de estilização, né? Um HTML muito simples que nós criamos. No momento em que a gente implantar esse template, ele vai ficar dessa forma. Tá? Esse vai ser o formato do nosso formulário. Tá? Então a gente vai comentar como é que a gente vai fazer para poder a gente implementar isso aqui. Tá? Então, só fazendo um comentário assim muito rápido, vocês observem que a gente tem uma barra superior aqui, ó, inclusive um menu aqui, que ele faz aparecer e desaparecer essa barra lateral. Nessa barra lateral vou definir quais são as opções do sistema, os cadastros que a gente vai ter. E esse aqui que é o miolo que a gente vai utilizar. Tá? Eu ainda tenho uma parte do nosso projeto. Tá? Então isso aqui é o nosso, essa aqui vai ser a primeira fase e o primeiro trabalho que a gente vai desenvolver hoje, a implementação desse formulário. Então vamos lá. Deixa eu encerrar a apresentação e vamos lá no código. Como é que a gente vai fazer para a gente poder implementar isso aqui? Vamos lá. É o seguinte. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês como é que eu vou estar disponibilizando para vocês. Eu vou mandar 2 backups para vocês. A versão 2.3 e a versão 2.4. Essa versão 2.3 é a versão que a gente vai fazer essa adaptação agora. Tá? E aí o que vocês vão fazer? O que eu vou estar disponibilizando para vocês? Eu vou disponibilizar o seguinte. Aliás, deixa eu abrir aqui a outra apresentação, eu acho que vai ficar melhor. A gente acompanha pela apresentação, que vai ser mais interessante. Deixa eu abrir essa segunda apresentação, que eu já vou explicando o passo a passo aqui que vocês vão utilizar, o material de apoio, tá? Então vamos lá, agora configurando esse cadastro de produtos. Então, o que a gente vai fazer dentro da nossa estrutura de pastas? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Imaginem que esse aqui é o nosso projeto, né, que aqui está como estoque. Nós vamos criar uma pasta chamada static, ou seja, uma pasta que vai conter os nossos elementos estáticos, os elementos estáticos do nosso projeto. Tá?
Dentro dessa pasta static, a gente vai ter várias outras subpastas, todas elas originárias do Bootstrap. Então, o nosso sistema ele tem esse menu Java e ele tem o menu Resources. Vocês se lembram que dentro do Resources eu tinha inicialmente apenas os templates, né? Que são os nossos formulários. Agora eu vou ter essa parte estática também. Muito embora, na medida que o projeto for crescendo, nós vamos ampliar aqui essa parte de templates. Tá? E é isso que a gente vai fazer. Tá? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Deixa eu fazer aqui um paralelo para já... Deixa eu voltar aqui inicialmente. Eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês agora sim. O que a gente vai estar copiando aqui. Ó. Lá dentro do nosso projeto, a gente tem aqui a pasta Resources. E aí a gente tem essa pasta Static. Tá? Deixa eu abrir uma lupa aqui para vocês enxergarem melhor essa parte aqui. Ó. Tá? Então, olha, a gente tem aqui o source main, a gente tem o resource. Né? Essa parte do Java a gente não vai mexer nada por enquanto. Essa parte do resource é que a gente vai introduzir, a gente vai inserir essa pasta static aqui. Tá? É o que a gente vai fazer. Tá? Então, deixa eu encerrar aqui a lupa. Vamos pegar aqui, ó. Essa pasta static, vou dar um Ctrl C aqui, e a gente vai lá pelo próprio Eclipse, tá? A gente vai fazer isso pelo próprio Eclipse. A gente vem aqui, ó, aqui no nosso projeto, a gente tem aqui os templates, né? Então, repetindo aqui, ó, dentro do Resources, a gente vai colocar o static. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, em cima do Resources, e ele vai colocar uma pasta que vai estar no mesmo nível de template. Ó, cliquei com o botão direito, mandei colar. Agora já tem o static aqui. Pronto. Todos os componentes que a gente vai precisar, eles já estão aqui. É claro que tem algumas coisas que a gente vai utilizar, né? São coisas construídas, né? Assim, que serão construídas por vocês. Por exemplo, aqui na pasta de images, a gente vai colocar uma logo, que é a logo do nosso projeto. Então, essa logo aqui, ela foi construída para esse nosso projeto. Tá? Dentro das outras pastas, vocês sempre vão ver uma pasta chamada Vendors. Essas pastas Vendors, elas correspondem aos componentes que são de terceiros. Então, isso aqui é uma coisa que a gente não mexe. É uma coisa que a gente copiou. Mas aí, em paralelo, por exemplo, vamos pegar aqui a parte do Style Sheets, o CSS. Aqui vocês vão ver que tem o Vendors, tem um Vendors minificado, né? Que é um conceitozinho aí do CSS, que é uma coisa que no futuro vocês vão ver com mais detalhes. Mas, olha, vocês observem que eu criei aqui também uma parte FileTech. Quer dizer, já é uma parte customizada, que a gente vai poder alterar no nosso projeto. Assim como nós fizemos também aqui na parte de JavaScript, colocando também o nosso JS, que é um arquivo JS, né, um arquivo JavaScript, em que a gente pôde fazer uma espécie de customização. Né? E aqui a gente tem algumas imagens também, né? Quer dizer, esse logo aqui que está dentro desse image, esse image está dentro de layout. Já esse logo aqui está dentro de image. Então são figuras diferentes. Tá? Vocês vão entender daqui a pouquinho como é que isso funciona. Então o importante, inicialmente, é que vocês peguem aquela pasta e copiem para cá. Esse é o primeiro passo, tá? Que a gente vai fazer. Tá? Então a gente volta lá para a apresentação. Aí o projeto de vocês, olha, agora, se a gente fizer uma comparação aqui, ele está assim, ó. Aqui, ó, tem o static e tem aqui os nossos layouts. Exatamente como está aqui a nossa imagem, né? Muito bem. Então, uma coisa que a gente vai fazer agora é uma implementação dentro do nosso webconfig. Tá? Então, eu vou abrir aqui o nosso webconfig. Nosso webconfig está dentro, né, do Source Main Java. Aqui na pasta config.
a gente tem aqui o config e o webconfig. Vocês se lembram bem, né? Deixa eu parar o servidor aqui. Vocês se lembram bem que esse webconfig é um arquivo de configurações, né? Vocês vão se lembrar aqui bem que a gente definiu aqui o class path templates, que a gente indica para ele que os nossos HTMLs todos ficarão dentro dessa pasta templates. Por exemplo, a gente criou uma pasta produto aqui, o nosso formulário está aqui dentro. A gente disse para ele também que o sufixo do nosso arquivo a gente sempre vai trabalhar com HTML, né? E nós configuramos aqui a nossa view, né? A nossa view do nosso projeto, que é a parte visual. Nós vamos acrescentar aqui, conforme indica aqui, ó, a nossa apresentação. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui também lá daquele nosso projeto, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou alternar aqui lá para a nossa pasta. Aliás, eu já estou com ele aberto aqui, então só para poder adiantar o nosso lado, eu já vou aqui, já estou com o webconfig aqui aberto no meu Notepad++. Eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar esse método que a gente vai implementar dentro do nosso webconfig. Muito bem. Esse método é o método addResourceHandles. Ele recebe como parâmetro aqui o ResourceHandlesRegistry, que é uma classe, e aqui o nosso objeto, ele cria, ele instancia um objeto chamado registry. Aí vocês observem que, ao inserir esse método, ele já acendeu uma lâmpadazinha aqui, o Eclipse, ó, dizendo para a gente o seguinte, olha, eu não reconheço essa classe, então a gente vai clicar aqui para ele poder fazer a importação. Nós vamos importar esse handle registries, né? Vamos clicar duplo aqui. Bom, já sumiu o problema, por quê? Porque ele já veio aqui em cima, ó, e já adicionou a classe que ele desconhecia. Muito bem. Vamos entender aqui rapidamente, deixa eu salvar de uma vez. Para que serve isso aqui? Isso aqui é o seguinte, nós estamos agora inserindo no nosso projeto alguns arquivos estáticos. Então aqui, eu já mostrei para vocês que a gente vai ter imagens, a gente vai ter CSS, a gente vai ter alguns conteúdos que não são conteúdos dinâmicos, são conteúdos que a gente não vai mexer, que a gente não vai utilizar com frequência. Então a gente tem que dizer para o nosso webconfig o seguinte, aonde é que você vai encontrar esses recursos estáticos? Da mesma forma que nós informamos para o nosso webconfig que os nossos HTMLs estão dentro da pasta Class Path Templates, como nós fizemos aqui, ó, nesse método Template Resolver, da mesma forma, nesse método addResourceHandles, nós estamos dizendo para ele o seguinte, olha, os arquivos estáticos da nossa aplicação você vai encontrar dentro da pasta static. Porque esse class path, ele indica o quê? Ele indica o nosso contexto. Então, se o nosso contexto é warehouse, por exemplo, aqui, ó, vamos voltar aqui na estrutura do nosso projeto. Aqui, ó. Se a gente está dizendo que a estrutura é warehouse, ele vai saber exatamente que ele tem que vir exatamente nessa pasta dos recursos. Por quê? Porque eu estou adicionando um novo recurso. Então, ele sabe que ele tem que entrar aqui. Então, dentro dessa pasta de recursos, ele vai procurar uma pasta chamada static. E ele vai encontrar. Tá? E aí vocês vão ver que lá no HTML, eu não vou ter esse tipo de preocupação. Nessa primeira fase do projeto, a gente ainda vai colocar assim, um caminho um pouco extenso, onde a gente vai ter que indicar onde é que estão os arquivos. Mas na nossa próxima aula, a gente já vai fazer uma customização e uma otimização nesse processo. Tá? Muito bem, então, recapitulando, esse static aqui é só para indicar para a nossa aplicação que todos os recursos estáticos terão que se encontrar, né, dentro da pasta Resources Static do nosso projeto. Então, feito isso, ok. Seguimos em frente. Bom, então, ó, fizemos a alteração no swebconfig.
Agora, o que a gente vai fazer? Nós já inserimos, né? Isso aqui a gente já fez, né? Inserimos essa pasta Steric, né? Foi o processo que nós fizemos anteriormente. E agora sim, agora a gente vai trabalhar em cima desse nosso layout, tá? Agora a gente vai fazer com que a nossa aplicação ela deixe de ficar dessa forma para ficar dessa forma, tá? Então vamos lá. Vamos aqui no Eclipse. Eu vou abrir aqui o nosso cadastro, produto HTML, né? Que está desse jeitinho. Bom, como eu falei com vocês, eu já havia adiantado, eu não vou escrever todo o código, porque senão a gente vai gastar muito tempo e é uma coisa assim muito trabalhosa, demorada e que antiprodutiva, né? Então, como isso eu já tô com tudo isso pronto, eu vou simplesmente colar aqui em cima. Mas vamos só dar uma repassada no estágio que está o nosso formulário, o nosso HTML atualmente, posição atual. O que nós fizemos? Nós criamos aqui 2 namespaces, né? Esse primeiro namespace, ele indica que nós estamos trabalhando com HTML, né? E HTML5, né? Que é a última versão. E que nós também estamos utilizando o TimeLeaf, que nós já configuramos nas aulas anteriores. Dentro do corpo da nossa aplicação, você vê que nós nem temos um cabeçalho, né? Aqui dentro, né? Nós já criamos aqui o body, né, que é o corpo da aplicação. A gente criou aqui um H1 para definir aqui o título. Vamos voltar aqui no formulário para a gente ver, para a gente colocar o título aqui, né, do nosso formulário. Isso aqui já foi abordado na aula passada, que a gente criou uma estrutura de repetição para verificar os erros do formulário. Ao submeter o formulário, ele mostra os erros, como vocês viram. Esse aqui é o nosso formulário. Quando a gente submete, a gente criou um botãozinho submit aqui embaixo, né? Esse botão salvar aqui, ó. Esse botão salvar é do tipo submit. Quando a gente submete, o método que ele vai utilizar é o método post. E aí, automaticamente, ele vai transferir todas essas propriedades aqui, ó, dos nossos atributos que nós definimos aqui, que são esses inputs. Nós criamos esses IDs, né? SKU, nome e descrição. E esses IDs estarão relacionados com os campos, os fields, lá da nossa classe, né? Da nossa classe produto, que aqui foi instanciada em produto, com esse pezinho minúsculo, né? Então, são os 3 campos que nós temos até o momento lá na nossa classe, que foi definida. Definimos as características de cada campo e só isso. O HTML é muito simples. Então, agora eu vou entrar aqui e vou copiar esse HTML novo. Vou dar um Ctrl C aqui, que ele já está até selecionado. Vou selecionar tudo isso aqui. Dei um Ctrl A, né, para poder selecionar tudo. Agora um Ctrl V. E pronto. Todo o meu HTML já foi substituído. Aí vocês observem que aumentou muita coisa, né? Seria impraticável a gente ter que digitar tudo isso aqui, né? Mas eu vou comentar com vocês quais as alterações. Só que antes, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma alteração aqui, ó, eu vou mandar pesquisar o estoque. Eu vou alterar o estoque porque o nosso contexto não é estoque, é warehouse. Warehouse, exatamente. Então, vou fazer essas alterações aqui, já explico para vocês na sequência o que está sendo feito. Tá? A gente tem aqui também. E a gente tem aqui embaixo também. Bem, então já alterei tudo certinho. Ok. Vou fazer o seguinte, eu já salvei aqui, né, a aplicação. Eu vou subir o servidor para a gente poder fazer um teste, para a gente ver como é que ficou com essas nossas alterações, né? Teoricamente, tem que funcionar.
Então vamos aguardar o nosso servidor aqui subir. Pronto, o servidor está no ar, né? Vamos lá no nosso navegador e vamos atualizar aqui o nosso formulário. Beleza. Vou diminuir aqui um pouquinho. Bom, tá aí o nosso formulário. Do jeitinho que nós planejamos aqui na nossa apresentação, né? Vocês viram que foi muito rápido, né? Agora, antes de explicar para vocês isso aqui, deixa eu só fazer uns comentários. Olha só, interessante. Olha como é que é interessante. Agora ele funcionando, tá? Agora você já vem aqui uma barra superior, né? Você já vem aqui no rodapé também, né? A gente vê aqui uma barra lateral e a gente vê aqui um miolo que diz respeito ao corpo do nosso formulário, né? Então eu vou mostrar para vocês alguns recursos que são implementados por conta do Bootstrap. Se eu clicar, por exemplo, nesse menuzinho aqui, ó, quando eu clico, você vê que ele já recolhe o menu, né? Então o usuário, se ele vai fazer o cadastramento, ele não precisa ficar com o menu assim exposto, né? Então aqui você clica, ele exibe e inibe essa parte lateral. Isso aqui já é o Bootstrap em ação. Que na verdade é o quê? São JavaScript e CSS, que a gente tem aprendido lá na outra disciplina, né? Em ação, né? É uma aplicação de JavaScript e CSS. Tá? Uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir essa tela e vou mostrar para vocês o seguinte, olha só. Eu vou diminuir essa tela somente nas laterais. Olha, eu vou comprimir a tela. Olha, eu vou diminuir a largura dela. Observe o que acontece com os componentes da tela. Olha, observe o que acontece. Olha, olha só. Quando eu aumento aqui, você vê que o SKU e o nome eles estavam na mesma linha. À medida que eu vou diminuindo, olha, eles já se transformaram numa única coluna, né? O nome disso é responsividade. Tá? De maneira, então, se eu for utilizar um celular e o celular tiver esse formato aqui, ó, ele vai exibir dessa forma. Tá? De maneira que o usuário pode, sem problema, utilizar o celular, um tablet, um monitor maior, né? Seja o que for. Tá? Então eu posso, se eu diminuo aqui, ó, você vê que ele já criou uma barra de rolagem ali lateral, ó. Eu posso continuar trabalhando normalmente. Isso é responsividade. Quer dizer, não fizemos nenhum esforço a nível de programação e ele já implementou tudo isso para a gente. É aí que vem aquele comentário inicial sobre Bootstrap, que ele propicia ao desenvolvedor o quê? Uma agilidade, uma produtividade, um ganho de tempo, né? Então, um desenvolvedor de projetos web, de aplicações web, como é o caso do cadastro de produto, um sistema de vendas, um sistema de pizzaria, alguma coisa assim, eu não tenho que ficar me preocupando. Se eu criar um layout padrão para o meu projeto, vai ser aquele layout padrão. Não vou ter que ficar inventando nada, né? Então eu vou me preocupar mais é com o quê? Vou me preocupar é com as regras de negócio que a gente vai implementar aqui dentro, tá? Bom, agora vamos fazer alguns comentários assim em termos internos. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Antes desses comentários, eu vou implementar já uma terceira parte. Aliás, vamos fazer um teste para ver se está funcionando? Vamos clicar aqui no botão salvar, ele tem que fazer a validação, né? Opa, já fez a validação lá. Ó. A gente já viu aqui que ele já mostrou aqui, né, que o SKU é obrigatório, tamanho da descrição também. Eu vou informar aqui o SKU, ver que já diminuiu a crítica, vou botar aqui um nome, vou botar alguma coisa aqui na descrição. Ele já ele mostra, né, lá na console, né, a mensagem, né? Vamos voltar aqui. Bom, aqui ele já deu que ter o sucesso, né? Quando eu preencho tudo,
ele diz que o formulário foi enviado com sucesso. Mas se por acaso eu não informar alguma coisa, ele sempre vai mostrar isso aqui. Tá? Bom, esse menu aqui a gente tem como controlá-lo, tá? Porque no momento que eu deixá-lo, que eu inibi-lo, ele não fica aparecendo como está acontecendo. Tá? Beleza, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. O que a gente vai fazer agora é implementar os demais campos de uma vez, que aí a gente faz um comentário geral. Tá? Então vamos lá. Vamos para a terceira etapa da aula de hoje. Vou parar o servidor aqui. E agora vai ser mais simples. Eu simplesmente vou, como já está tudo prontinho aqui, ó, eu vou selecionar aqui o nosso formulário completo. Na verdade, a diferença desse código para o anterior é apenas com relação aos novos campos, tá? Eu vou sobrescrever tudo aqui, eu vou dar um Ctrl A e um Ctrl V, né? Vai me dar um trabalhozinho de novamente procurar o estoque aqui para poder substituir, né? Vou colocar aqui o warehouse. Aí eu vou fazer aqui as operações. Aqui também. É a parte da imagem. E essa parte aqui de baixo que eu já vou explicar para vocês. Muito bem. Salvando isso aqui agora. Bom, eu não fiz absolutamente nada, eu só substituí meu HTML, vou subir o servidor de novo. Quer dizer, ao subir, automaticamente o formulário já vai ter que estar atualizado com os novos campos, né? Que nós implementamos. Aguarda um pouquinho. Bom, servidor iniciado. Vamos lá no nosso HTML. Vamos atualizar aqui a nossa página. Beleza. A gente vê que agora o nosso cadastro está completo, com todos os campos, né? Então vamos fazer um comentário inicial aqui, dentro do nosso protótipo, e depois a gente vai para o código para poder mostrar para vocês como é que isso foi implementado. Então a gente tem aqui, a gente mantém o SKU, o nome e a descrição, que são aqueles 3 campos iniciais que nós temos. E aí nós implementamos aqui, ó, um campinho chamado estilo. Então quando eu clico aqui no estilo, eu coloquei aqui fixo, tá? Então vamos imaginar que isso aqui seja um cadastro de vinhos, né? Estou fazendo um sistema para controlar vinhos. Então eu aqui, ó, tenho os estilos do vinho, eu coloquei aqui tinto, branco, rosé, espumante, fortificado. O detalhe, pessoal, é que esse estilo aqui, ó, esse conteúdo, ele vai ser um conteúdo dinâmico. Inclusive a gente vai implementar até um botãozinho aqui, porque o usuário ele não vai precisar nem ir lá para o outro formulário para cadastrar. Daqui mesmo ele já vai poder chamar o formulário de cadastro. Mas ele vai ter também um outro formulário em que ele vai fazer o cadastramento do estilo. Então ele vai indicar lá, quando ele quiser criar um estilo novo, ele cadastra. Se ele cadastrar, automaticamente já vai aparecer aqui de forma dinâmica o outro estilo. Nós criamos aqui uma coluna de sabor, são os sabores. Já os sabores, eles já são assim, digamos, eles já têm uma delimitação, né? Um domínio, um domínio mais explícito, né? A gente pode configurar aqui o número de sabores existentes, que não são muitos. Então, esse campo aqui vai ser do tipo enumerado. A gente vai aprender a fazer isso, tá? A gente vai aprender a implementar campos desse tipo. Aqui a gente informa o percentual do teor alcoólico, referente ao vinho, a origem dele, se é nacional ou se é internacional. Aqui o preço, o valor daquele vinho. Aqui a comissão do vendedor. E aqui a quantidade de estoque. Tá? Então, assim é constituído o nosso cadastro de estoque, nosso formulário de estoque. Tá? Então, isso aqui é só um protótipo, não tem nada funcionando,
Evidentemente que o sistema está funcionando, né? Se eu clicar aqui, ele vai fazer a validação daqueles 3 campos que a gente tem. Tá? Só que a gente vai implementar a validação para todos esses outros campos aqui também. E a gente vai usar recursos lá do CSS do Bootstrap para a gente poder colocar uma cor para quando vier uma mensagem de erro. Quando a gente informar um valor adequado, né, para os nossos campos, e ele também nos informar que o formulário foi salvo ou que o cadastro foi efetuado com sucesso, também vai vir uma cor diferente. A gente vai colocar uma cor verde aqui, né, para indicar que houve sucesso. Então, são implementações que a gente vai fazer. Bom, e agora eu vou mostrar rapidamente para vocês a parte do código, a parte do HTML. Então, a gente vê aqui o seguinte, ó. Deixa eu parar o servidor para a gente aproveitar mais essa tela. Então, olha só. Vocês vão observar lá na minha apresentação, a gente coloca isso também, tá? Aqui a gente termina, né? Deixa eu abrir aqui a última apresentação. Que é essa aqui, ó, já é o formulário referente ao protótipo, tá? Que vai ficar dessa forma aqui. Então, eu vou fazer um paralelo aqui para estar mostrando para vocês. Então, inicialmente, o nosso formulário ele tem uma parte de cabeçalho, que é o head. Então, a gente volta lá, né, para o Eclipse. Então, ó, essa parte aqui é a parte do cabeçalho. E a parte do cabeçalho, vou mostrar na aplicação aqui para vocês, é essa parte superior aqui, ó. Esse botãozinho aqui, inclusive, você vê que ele já está configurado, né? Ou melhor, desculpe, essa é a parte da nave, né? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que é aquela parte posterior. Essa que é a parte superior, né? Essa parte do header aqui, desculpe, a gente simplesmente indica para ele onde é que a gente vai buscar os nossos CSS, os nossos estilos. Então, olha, como a gente já aprendeu na outra disciplina, né, a gente criou um link aqui, né, dizendo que é um estilo do tipo CSS, e a referência que a gente coloca agora, vocês vão entender o porquê nós inserimos aqui no webconfig a indicação da pasta static. Essa pasta static aqui, ó, que tem imagens e layouts. Por quê? Porque aqui, ó, dentro do HTML, observem que eu coloco aqui, ó, href igual warehouse, que é o nosso contexto, aí eu já coloco barra layout. Então, quando eu coloco esse barra layout, ele já entende que esse layout aqui é o que está dentro da pasta static. Tá? E na próxima aula, inclusive, a gente vai melhorar isso aqui de maneira que eu vou omitir o meu contexto. Porque imagine o seguinte, imagine que você cria um projeto que você chamou de warehouse, e aí você quer criar um projeto chamado estoque. Bom, para você não ter que mexer em toda a estrutura de códigos, a gente vai configurar o nosso projeto de maneira que se você vier aqui em Project, Propriedades, quando você vem aqui, vamos procurar aqui onde é que a gente define o contexto, né? A gente coloca aqui Web Project Settings. Aqui a gente define o contexto, né? Então, repetindo aqui, ó, eu venho aqui em Project, Projeto, Propriedades, Properties, Propriedades do projeto, e aqui eu tenho uma propriedade chamada Web Project Settings, configurações do projeto. Aqui dentro, eu defino qual que é o contexto. É o warehouse. Então, se eu mudar isso aqui para estoque, o projeto tem que funcionar. Só que do jeito que está, colocando essas coisas fixas aqui, igual a gente colocou, se a gente mudar aqui para estoque, não vai funcionar, porque aqui eu estou dizendo para ele tem que ser warehouse. Então, se eu melhorar essa configuração interna de todos os nossos códigos, quando eu mudar aqui, automaticamente isso aqui ele vai reconhecer, porque ele vai pegar essa configuração do nosso contexto. Tá? A gente vai fazer isso na próxima aula. Então, aqui no cabeçalho a gente faz isso. Aí depois a gente tem a parte da nave. Vamos avançar aqui na apresentação.
né? Que é a barra de navegação, que é isso aqui, ó. Agora sim, né? Eu vou mostrar para vocês, né? Essa barrinha aqui, ó. Essa barrinha aqui, ó. Esse nav. Vocês veem que isso, pessoal, é simplesmente uma classe. Essa classe JS Sidebar Toggle. Isso aqui, com isso, essa classe ela já está definida dentro desses arquivos aqui que nós criamos aqui dentro do layout, aqui dentro do JavaScript, ela já está toda configurada aqui dentro, então não preciso me preocupar. Basta eu colocar o nome da classe, quer dizer, a gente não vai precisar criar o CSS, criar o nome das classes, criar os IDs, né, as referências, a gente não precisa fazer nada disso. A gente só vai usar. E digamos que você queira utilizar esse carinha aqui, queira conhecê-lo um pouquinho mais. É só você ir lá no site do Bootstrap, você vem aqui e faz uma pesquisa, né? Você entra lá na parte do CSS, por exemplo, ó, e aqui você vai procurar onde é que ele está usando isso. Aqui, ó, são as configurações de formulário, são as configurações de botão. Todas essas configurações, quando você clica aqui, você tem todas elas definidas aqui, né? Então é um software, é um framework que, além de tudo, tem uma boa documentação para a gente poder utilizar, tá? Bom, então essa aqui é a parte de navegação, tá? Essa parte aqui, ó, do aside, é a parte da barra lateral, que são os menus laterais, ó, também você vê que tem nome de classe para todos eles aqui, ó. Você vê aqui, ó. Aqui ele está chamando cadastro produto HTML, né, que na verdade não vai existir. Então, se eu der um clique aqui, ó, se eu vier aqui e der um clique aqui, ele vai dizer not found, porque ele vai procurar esse cadastro produto HTML, não vai achar, a gente vai ter que colocar depois o quê? Da mesma forma que a gente colocou lá, a gente vai ter que indicar onde é que está o cadastro produto.html, tá para ele. Se eu clicar aqui, ele vai dar not found, né? Não vai encontrar essa página. Tá? Você vê que já vai dar, opa, também o servidor, eu tinha tirado o servidor do ar, né? Deixa eu voltar com ele aqui. Para mostrar para vocês que se a gente clicar lá, ele vai dar um not found. Quando o servidor sobe, vamos continuar com os comentários aqui. Então, toda essa parte, né? É a parte de menu lateral. Toda essa side aqui, ó. Tá? E termina aqui. Acho que o servidor já subiu, vamos ver. Aqui, ó. Viu? Ele chamou, a gente já chamou o cadastro de produto e deu problema. Se eu clicar aqui, 404, quer dizer, página não encontrada. Tá? Bom, vamos voltando aqui. Essa parte aqui, essa tag section, ela define uma classe que envolve todo o nosso formulário. Tá? O nosso formulário e esses outros detalhezinhos aqui, como H1, né, que a gente botou de título, né? Essa parte aqui que a gente colocou para poder fazer as validações. Todo o nosso formulário está aqui dentro. Tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês onde é que entra a questão da responsividade. Então, ó, aqui começa a sessão, a gente termina aqui embaixo. Aqui embaixo a gente tem uma parte de rodapé, que a gente criou esse rodapézinho aqui, né, para o nosso projeto. Tá? E no final do nosso HTML, a gente tem essa seção aqui que a gente define aonde é que vai ficar o JavaScript da nossa aplicação. Tá? Então, as boas práticas nos dizem que todas as referências ao JavaScript, né, quer dizer, as inserções de JavaScript no nosso projeto, eles entram imediatamente antes do final da nossa tag body. Então, a gente tem a tag body, a gente colocou aqui. Então, isso aqui, na verdade, é o seguinte. Da mesma forma que lá no CSS eu estou indicando para ele onde é que ele vai encontrar os arquivos CSS, aqui eu estou dizendo para ele que ele vai encontrar os arquivos JavaScript dentro da pasta Layout JavaScript. Então, por exemplo, aqui, ó, como a gente está usando o vendors min e o firetech min, então ó, ele vem aqui dentro, ó, aqui estão os arquivos, tá, que ele vai utilizar. A gente vai ver no futuro que a gente vai inserir outros HTML, outros JavaScripts dentro do nosso formulário. Só que eu já vou adiantar para vocês
que essa parte do rodapé, essa parte dos menus laterais e essa parte de navegação, que é aquela parte, que é aquela barra azul, né, que tem aqui, tudo isso aqui vai sair daqui. A gente vai tirar disso aqui, a gente vai colocar num outro arquivo, a gente vai criar uma pasta chamada fragments, ou fragmentos, e a gente vai dividir cada seçãozinha dessa num arquivo separado. Tá? De maneira que o nosso cadastro de produto HTML, ele simplesmente nesses pontos aqui, ele vai mandar inserir os fragmentos. De maneira que quando você for fazer, por exemplo, o cadastro de estilos, né, você vai ter que fazer um cadastro, um formulário para poder cadastrar os estilos. O que você vai fazer? Você vai simplesmente se preocupar em escrever o formulário referente à sua seção, que tem o seu formulário. Essas outras partes, elas são automáticas, elas serão inseridas automaticamente. Dessa forma, a gente vai ganhar em agilidade, né? A gente não precisa ficar alterando o código. De maneira que se quiser fazer uma alteração no menu lateral, essa alteração, se tiver num arquivo separado, vai valer para todos os formulários, obviamente. Tá? É aquele conceito da reusabilidade, né? Beleza. Então agora a gente volta para aquela nossa apresentação e para a gente finalizar, eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Então a gente falou sobre a barra de navegação, falamos da barra lateral, falamos da parte da seção de formulário, falamos do rodapé, né? Falamos da seção onde a gente insere os JavaScripts. E aí eu quero fazer um comentáriozinho aqui, só para vocês terem uma ideia de como é que o Bootstrap trabalha. Porque isso vai ser muito importante na hora que vocês forem construir os formulários de vocês. Então, a gente abre novamente aqui o nosso formulário. Então, a gente entende o seguinte, olha só. Esse nosso formulário, ele funciona, ou melhor, o JavaScript, ele funciona como um sistema de grid. O que é grid? Grid é uma grade, né? É como se fosse uma tabela em Excel aqui dentro. Isso aqui é uma tabela em Excel, com várias colunas e várias linhas. É esse o sistema do Bootstrap. O que o Bootstrap faz? Olha, ele é um sistema de grid responsivo, eu mostrei para vocês, né, que ele é responsivo, e que ele faz esse balanceamento, digamos, de uma forma apropriada, utilizando 12 colunas. Esse é o conceito do Bootstrap. Então, aqui, essa figura aqui, ela fica melhor para vocês terem um visual assim, né? De como é que funciona na prática. Então, olha, esse é o nosso formulário. Você vê que eu copiei exatamente, tá vendo? Agora, eu vou deixar essa tela aqui, esse formulário aberto, essa apresentação, e vou lá para o código para mostrar para vocês algumas coisas. Olhem só. Quando a gente diz que o formulário ele trabalha num esquema de grids com 12 colunas por linha, a gente quer dizer o seguinte, olha, a gente tem, por exemplo, aqui a nossa coluna SKU e tem a nossa, ou melhor, a gente tem o nosso campo SKU e a gente tem o nosso campo nome. Então, essa linha ela foi dividida em dois campos. Esse campo, primeiro campo, e esse segundo campo. Aí vocês veem que esse campo de descrição aqui, ele já ocupou toda a linha. Já esse outro campo aqui, que tem o estilo, ele ocupou o quê? 1, 2, 3, 4. 4 campos. Já esse último aqui, ele tem 1, 2, 3. São 3 colunas, são 3 campos. Beleza. Como é que funciona o esquema de grids? Ele funciona assim. O SKU, por exemplo, é um campo que está utilizando duas colunas. Eu vou abrir aqui no código e vou mostrar para vocês. Ó. Aqui, por exemplo, ó. O meu input é SKU, né? Que é caixinha SKU. Essa caixinha aqui, ela utiliza duas colunas. Como é que eu sei que ela utiliza duas colunas? Porque existe uma
classe CSS lá do Bootstrap, que foi definida, né? Um arquivo CSS que tem a definição dessa classe aqui, do seletor, né? Chamado call-sm-2. Então, aqui eu defino que essa minha coluna SKU vai utilizar das 12 colunas, 2. Então, o projeto do Bootstrap é o seguinte, ó, essa linha aqui tem 12 colunas. Então, eu vou pensar o seguinte, bom, meu campo SKU é um campo que vai utilizar 2 colunas, então eu defino 2 colunas. Já o meu campo nome, o que, que eu fiz? Eu poderia fazer diferente, mas eu resolvi dizer o seguinte, olha, o restante vai ficar para o nome, ou seja, 2 menos 2, menos 12, 10 colunas. Então, o campo nome, ó, tá aqui embaixo. Aqui, ó. Eu já coloquei call SM10. Viram como é simples? Então, se você for projetar o seu formulário, o que, que você vai fazer? Quando você vai colocar os seus campos, você vai utilizar essas 2 classes, indicando que você vai trabalhar com um formulário agrupado, que é uma classe também lá do Bootstrap, né? Uma classe CSS. Né? Todas elas, inclusive, são form group, né? A gente observa aqui que todas elas são form group, mas o diferencial aqui é essa classe que determina o número de colunas que esse campo vai utilizar. Então fica muito fácil, tá? Quer dizer, você não precisa ser um expert em design para você desenhar o seu formulário. Basta que você faça uma projeção inicial e depois aplique. Aqui, por exemplo, ó, vamos procurar a descrição. No caso da descrição. No caso da descrição, a gente nem fez referência ao call. Por quê? Porque a gente sabe que ele vai ocupar tudo. Né? Aqui, por exemplo, ó, no estilo, né? Você vê que a gente deixou fixo aqui, né? Os estilos, tá vendo? Colocamos dentro do HTML. Então a gente vai mudar isso aqui vai ficar dinâmico, tá? Isso aqui ele vai buscar lá no banco de dados. A gente definiu que o campo estilo, ele vai utilizar o quê? 3 colunas do Bootstrap, desse esquema do Bootstrap. Você vê que o estilo ele é um pouquinho maior do que o SKU, tá vendo? Olha. E assim, pessoal, que é a construção do nosso formulário. Quer dizer, o Bootstrap é realmente um framework que automatiza todo esse processo. Tá? E ele se adapta bem a esse estilo de codificação, digamos, que a gente utiliza. Né? E um outro detalhe importante é que no momento em que eu inseri todos os CSS aqui dentro do meu projeto, se eu quiser eu posso alterá-los. Eu posso fazer alteração. Eu posso olhar lá na documentação como é que ele trabalha e posso fazer uma alteração em cima dele. Como eu fiz, eu acrescentei algumas coisas bem específicas, né? Só que não é o foco dessa disciplina trabalhar com essa parte de estilização, né? Nosso foco aqui é mais a parte de programação. A gente foca mais na parte de codificação e também na parte de regra de negócio, né? Onde vocês estão aprendendo a construir sistemas. Né? Então a gente volta aqui. E aí, né, eu faço aqui também, né, essa explicação dentro da apresentação, né, para vocês verem como é que isso funciona. Tá? Cito aqui tudo que a gente fez, né? Faço um comentário final aqui indicando sobre aquelas alterações e a inserção do método add resource handles, que a gente faz dentro do nosso arquivo webconfig. Beleza. Tá? Então é isso. O nosso projeto agora, ele já está no ar aqui, ó. Então a proposta da aula de hoje era exatamente essa: apresentar para vocês o nosso formulário, o nosso layout padrão, digamos assim, que a gente vai utilizar, né, que já está agora inserido.
Na próxima aula, a gente vai fazer algumas customizações para agilizar o nosso processo. E depois a gente não vai mais se preocupar, nós não vamos mais nos preocuparmos com essa parte de estilização, de layout, a gente só vai usar isso. As preocupações serão outras, né? A parte de codificação, trabalhar com banco de dados, entre outras coisas. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? E a gente vai finalizando essa parte por aqui.